Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tu e toda a tua casa terão uma experiência e serão tocados por Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Que haja uma liberação do Senhor sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está quebrado, venha a ser restaurado e venha a ser agora livre em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Jesus, nós cremos que o Senhor cura, nossa fé está em Ti e oramos para que toda enfermidade, inflamação, infecções rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, que o Teu favor esteja sobre essa pessoa, que o Teu favor esteja sobre sua casa, que o Teu favor esteja sobre esta família, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço a Tua bênção, peço a Tua intervenção e o milagre do Senhor na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que todo aquele que tem sentido dores no corpo, aquele que tem sentido inchaços, alergias, aquele que tem tratado câncer, eu oro, Senhor, por uma intervenção na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus, que o Senhor intervenha agora. Também oro, Pai, por pessoas que estão pedindo em favor das suas finanças, em favor da sua empresa, dos seus projetos, para que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa, abrindo caminhos na vida dela e abençoando a vida dela, seus negócios e projetos, no nome de Jesus Cristo. Derrama do Teu favor, Senhor, derrama da Tua graça, toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, que o toque de Deus venha sobre essa pessoa agora. Toque-a com o Teu poder, Senhor. Toque-a com a Tua graça, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos no primeiro dia do nosso propósito. Estamos orando para que o toque de Deus venha sobre a tua vida. E nesse final de semana que nós vamos ter agora, começando sexta-feira, Deus colocou algo no meu coração que quinta-feira eu vou falar. Quinta-feira eu vou falar para todos aqueles que estão acompanhando aqui esse propósito, que vão acompanhar em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aí. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, em nome de Jesus. Pode contar com nossas orações, com palavras que vão te ajudar, que vão te dar ânimo, que vão te dar direção, em nome de Jesus. E olha o testemunho que eu recebi de quem acompanha nossas orações aqui, que é a Marli. E ela escreveu assim: o meu testemunho é que meu filho tinha problemas com vícios muito pesados. Comecei a acompanhar as orações todos os dias e pedi que Deus o livrasse daquele vício. 40 anos o filho dela estava preso por vícios pesados. E ela escreveu assim: ele aceitou, aí ela coloca uma situação aqui, já está liberto, faz 1 ano, se batizou, aceitou Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família. Glórias a Deus. Deus é Deus que restaura. Ele tem todo o poder. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está no poder de Deus. Não importa, sabe, o tão distante alguém esteja da vida que Deus tem para ele. Se você começar a orar, uma hora Deus vai tocar nessa pessoa. Uma hora Deus vai tocar. Eu recebo todos os dias perguntas, as pessoas me pedem oração e me fazem perguntas,
E muitas perguntas que eu recebo será que ainda tem jeito para o meu marido? Será que ainda tem jeito para o meu filho? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Sim, Deus sempre pode fazer. Deus pode intervir. Deus pode mudar a história. Confie no Senhor. Confie no plano do Senhor. O Senhor pode. O Senhor tem todo o poder. Confie no Senhor. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Deus me deu uma palavra hoje. E essa palavra está em Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, que diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se ressinta da sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A Bíblia diz: não despreze a disciplina do Senhor. E quando o Senhor quer nos disciplinar? Porque as pessoas pensam que Deus só quer dar bênção para elas, que Deus só quer dar boas palavras. As pessoas pensam que Deus só vai, trazer flores ao longo da sua jornada, da sua caminhada, e não é assim. A disciplina do Senhor, a Bíblia diz aqui, é para os filhos, é porque Ele ama. Deus, Ele pode nos disciplinar, Ele pode me disciplinar. E a minha pergunta é: Ele pode disciplinar você? Quantas vezes Deus disse que você está errado? E você pensa que não é Deus falando com você? Porque é como se nós quiséssemos que sempre Deus aprovasse o nosso comportamento e que, Deus nos aceitasse o tempo todo do jeito que a gente chegou. Olha, Deus nos aceita como a gente vem, cheio de problemas de caráter. Ele nos aceita com muitos erros, com muitos pecados, com os pés sujos de lama. Ele nos aceita de qualquer jeito, Ele nos aceita. Só que quem anda com Deus sabe que a disciplina do Senhor virá. E qual que é o objetivo da disciplina do Senhor? Não é ser ruim para você. O objetivo da disciplina do Senhor, porque Ele te ama, porque Ele me ama, o objetivo da disciplina do Senhor é nos alinhar ao propósito de Deus. Então, esse é o objetivo. O objetivo é me alinhar ao propósito que Ele tem para a minha vida. E existem algumas coisas aqui sobre estar aberto a ser corrigido que eu quero compartilhar com você. E a primeira delas é: a bênção de Deus vem quando você abandona completamente o pecado. Tem bênçãos que são liberadas para a nossa vida quando a gente decide largar o pecado, sair do erro, parar de praticar aquilo que está entristecendo a Deus e que está nos afastando dele. Porque o que as pessoas não veem é que o pecado é mau, não é bonzinho. Deus não quer te privar de uma coisa boa, não. Deus quer te privar de uma coisa que está te destruindo, de uma coisa que está te levando ao caos, ao buraco. Então, não tente, adornar o pecado, porque ele é terrível. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E não está falando só da morte física, está falando da morte espiritual. Por isso que, quando você abandona o pecado, Deus te abençoa. Existem bênçãos que são liberadas quando você decide, vou parar com isso. Isso não está agradando a Deus. Isso não está agradando a Deus, isso não está certo com Deus. Eu vou alinhar minha vida. Eu vou agradar ao Senhor, eu vou fazer o que é certo. Então tem bênçãos que só serão liberadas quando você se posicionar e dizer: eu vou parar com isso. Eu vou parar de falar mal dos outros. Eu vou parar de trair. Eu vou parar de ser desonesto. Eu vou parar de mentir. Eu vou parar de dar golpe. Quando você decide largar o pecado, a bênção é liberada sobre a sua vida. Então gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: a bênção de Deus vem quando abandona o pecado. Escreve aí: a bênção de Deus vem quando abandona o pecado. Quando você despreza conselhos,
você pode cair na pobreza espiritual e material. Porque há pessoas que são enviadas por Deus para nos dar conselhos. Há pessoas que são enviadas por Deus para nos mostrar: olha, esse caminho que você está aí, esse caminho não é bom. Esse caminho aí vai trazer dor para você. Esse caminho aí vai fazer você sofrer. Então não segue por ele. Se seguir por ele, vai ter perda. Se seguir por ele, vai ter prejuízo. Então, segura essa palavra, porque ela é uma palavra de Deus para a tua vida, ela é uma palavra profética para você. O Senhor está dizendo para mim e está dizendo para você: saia desse caminho errado. E o que falar então dos conselheiros que muitas vezes nos aconselham sobre não fazer alguns negócios, não andar com certas pessoas, ignorar conselhos que vêm de Deus ou que Deus está usando pessoas para nos aconselhar, pode estar nos livrando, sabe, da dificuldade iminente. Exatamente, tem conselhos que nos livram da pobreza, da escassez, da estagnação. Mas, por experiência própria, tem muita gente que a gente fala e a pessoa faz tudo ao contrário. Certa feita, eu dei alguns conselhos para uma pessoa e a gente sabe, a gente dá conselhos, a pessoa segue se ela quer, tudo bem. Só que essa pessoa, constantemente, ela vinha me pedir conselho. E ela nunca fez nada que eu aconselhei ela. Daí um dia, ela, sabe, tomou um prejuízo financeiro daqueles altos. Sabe, aquele prejuízo que faz coçar o bolso. Ela teve um prejuízo daqueles. E daí veio chorando. Por que Deus permitiu isso? E eu tive que dizer para ela: Deus está sempre dizendo para você não ir por esse caminho, mas você faz tudo ao contrário. E agora você vem dizer por que Deus permitiu? Você não seguiu o conselho do Senhor. O Senhor tinha te dado um conselho, o Senhor tinha te dado uma direção. Isso acontece muito. E quando você não aceita a disciplina do Senhor, você acaba perdendo da presença de Deus. E quando perdemos a presença de Deus, definhamos em nosso espírito. Daí vem o que eu falei ontem. Quem assistiu o culto de domingo sabe que eu falei sobre sequidão. Eu falei sobre a pessoa estar seca espiritualmente. Tem pessoas que estão secas espiritualmente porque elas não dão ouvidos ao conselho do Senhor. Elas não detêm os ouvidos prestando atenção no conselho do Senhor. Por isso, Deus não está interessado em falar com alguém que não presta atenção. Alguém que Ele está querendo orientar, alguém que Ele está querendo ajudar, mas a pessoa está fazendo tudo ao contrário. Aí a pessoa entra aqui na minha oração e ela ouve uma boa palavra. Eu não peço, sabe, que você dê atenção a mim, mas dê atenção à palavra de Deus, aos conselhos de Deus. Você sabe que o que eu ensino aqui, eu ensino de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem me ensinado. E você pode ser muito abençoado se você caminhar por essa direção. Suas ações revelam se você é uma pessoa espiritual ou se você é uma pessoa carnal. Temos que ter cuidado, porque podemos estar tendo atitudes que não são de Deus, atitudes que não são atitudes de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que está entregue ao propósito de Deus. Então temos que ter muito cuidado, temos que ter muita cautela na nossa vida, temos que ter muita cautela. Tem coisas que fazemos que podem estar, sabe, nos tirando da comunhão com Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, não valorize mais a opinião dos homens do que a opinião de Deus. O que deve mais valer para nós não é, sabe, o que os amigos dizem. O que deve valer para nós é o que Deus está dizendo. Então você pode até desagradar um ou dois,
Mas entenda isso, o que mais importa é você agradar a Deus. Se você agradar a Deus e seguir o conselho de Deus, você será abençoado. Você pode ser reprovado pelos seus amigos, você pode ser ignorado, você pode ser tido até como um louco de estar fazendo o que Deus disse para você fazer. Mas seguir a direção de Deus e a orientação de Deus vai fazer você viver o que Ele tem para a sua vida. Mantenha-se em Deus e você viverá o extraordinário, viverá um milagre de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Recebe essa palavra, essa instrução de Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também convidar você, domingo agora, eu estarei às 9 horas da manhã em Porto Alegre, junto com meu amigo pastor Samuel Felipe, na igreja Manancial da Graça. Estarei nesse domingo às 9 da manhã em Porto Alegre e às 20 horas da noite eu estarei ministrando em Santa Maria e vou transmitir os 2 cultos, certo? Vou transmitir os 2 cultos. Então, pela manhã estarei em Porto Alegre e à noite estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O endereço em Santa Maria é na Avenida Carlos Ur, aliás, Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, inclusive, de vir aqui e de estar conosco. Estamos com uma grande expectativa naquilo que Deus irá fazer em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa eu falar rapidamente sobre os nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu escrevi esse livro falando que Deus fala conosco também através dos sonhos. É algo que eu acredito. Deus já me deu livramentos através dos sonhos. Eu escrevi um livro sobre isso. Também temos o nosso devocional Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os 2 devocionais juntos têm mais 700 orações, até para você fazer antes de dormir. Eu, pelo menos, eu tenho um livro na cabeceira da cama. Antes de dormir eu leio um capítulo e vou dormir. E eu aconselho você a ter um livro desses na cabeceira da sua cama também, para você se alimentar das coisas de Deus antes de dormir. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E você que não é aluno ainda da minha academia Quindo Global, que é uma escola online, onde eu tenho treinado alunos do Brasil e do exterior, eu convido você a estar conosco. Amanhã eu vou estar ao vivo de novo na academia às 9h45 da manhã. E vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, compartilhe, me ajude a compartilhar, mande aí para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu gostaria que você declarasse junto comigo: eu aceito a disciplina do Senhor. Amém? Não podemos ser duros de coração.
se Deus quer nos corrigir, vamos deixar Ele nos corrigir. Se estamos errados em alguma coisa, Senhor, nos perdoe. Queremos estar alinhados à Tua vontade, vem estar sobre nós, certo? Faça isso em nome de Jesus Cristo. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar agora em nome de Jesus. E não esqueça, quinta-feira, eu vou falar do que vai acontecer nesse final de semana, tá? Começando por sexta, sábado, domingo. Nós estamos orando para que Deus toque, certo? Então, quinta-feira, aguarde a informação que eu vou trazer aqui na oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que restitui. Tudo aquilo, Pai, que foi roubado dessa pessoa, tudo aquilo que foi tirado de forma injusta, em o nome de Jesus nós oramos para que 7 vezes mais seja devolvido na vida dela e na sua casa. Oramos por uma restituição total e completa, plena na vida dela. E repreendemos a obra do inimigo, a obra do mal contra a vida dessa pessoa. Que toda ação contrária, tudo aquilo que tem roubado a vida dela, cesse no poderoso nome de Jesus. Que saia do caminho dela todo atrapalho, que saia do caminho dela toda confusão e que todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa acabe por completo no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá livramento para essa pessoa, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e livra-a de todo o mal. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que haja livramento, para que haja intervenção do céu e que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor, Senhor. É o que nós pedimos a ti. Também oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Que o poder de Deus venha sobre ele, que o poder de Deus venha sobre ela e que essa pessoa seja curada. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, dá livramento a ele, dá livramento a ela, opera milagres, Pai. No nome de Jesus Cristo, opera milagres. Vem com intervenção, Pai, sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. No nome de Jesus Cristo, toque com o teu poder, Pai. Toque com a tua graça, meu Pai. Toque com o teu favor, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos a intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Meu Pai, dá livramento para essa pessoa, dá livramento para os filhos dela, dá livramento para o marido, dá livramento para a esposa. Toca com o teu poder, Jesus. Toca com o teu poder. Essa pessoa que está desanimada, está cansada, que ela receba o fortalecimento do alto. Que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora. A unção de Deus, toque a Jesus. Toque a Jesus agora, toque com o teu poder, toque. Você que está doente, coloca a mão onde está a dor, onde está a enfermidade agora, no nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre você. Toque a Jesus, toque Jesus, toque com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, o Senhor está me tocando. Escreve aí, o Senhor está me tocando. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa.
Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com Teu poder aqueles que desejam a Tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o Teu poder. Toque-os com o Teu poder, meu Pai. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do Teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas? Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal, é para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia. Você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e impõe as mãos sobre a minha vida, e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto, e palavras começam a fluir da minha boca, e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente, e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela.
Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava a oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços. E eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei. Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a academia aqui no Global. E essa semana, assim, foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante.
Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós. Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer: difícil de acreditar, ou vai pensar assim: puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar: olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta: tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer: eu não acredito. Para outro, ele pode dizer: eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim: como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras, e eu vou dizer para você que não. Daí você diz: mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo.
Então peça a Jesus, Jesus, me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual, que todos nós precisamos. Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero
que esses 2 livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius07.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem um botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar.
Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque a Jesus agora, toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa, dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba batismo do Espírito Santo. Receba batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo. Nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.